Boa noite a todos, caríssimos irmãos. Chega mais próximo, senão... A gente chega. Aí no fundo dá para escutar? Ok. Bom, hoje eu fui pego a laço mesmo, né? Porque não estava programado para mim. Mas, vamos, o tema deste mês que eu estou fazendo aí por todas as casas, estamos falando sobre Mateus capítulo 11, João 14 e 15. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, diz o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso
para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Caríssimos irmãos, uma das coisas que as pessoas acham é que quando Jesus nos incita a que a gente vá até Ele, é que normalmente a gente vai sempre em momentos de dor. Mas não adianta, porque o encontro com Jesus não se dá porque nós queremos ir, mas porque nós estamos preparados para ir. Porque, olha, em João capítulo 14, é importante entender o seguinte: João, na realidade, ele falava de uma forma mais complexa e mais direta, porque ele falava para os sacerdotes. Então ele diz o seguinte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então veja, não adianta a gente, em momentos de dor e sofrimento, irmos até Jesus, se nós não tivermos compreendido o caminho que devemos fazer até Ele. E esse caminho só será feito através do amor. E não é o amor a Cristo, porque não adianta a gente querer chegar a Cristo sem chegar pelo próximo. Aliás, o próprio Cristo, ele diz que se fores fazer uma oferenda a Deus e tiveres algum problema com o teu próximo, deixa ali a tua oferenda, vai, refaze-te com o teu próximo e depois volta. Porque é uma questão de consciência e de preparo individual de cada um. Ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Veja, eu estou lendo isto aqui do Novo Testamento, não é nem do Evangelho segundo o Espiritismo, muito embora seja igual. Mas eu friso que é pelo Novo Testamento, porque não há divergência alguma entre o Novo Testamento e aquilo que está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quais são os mandamentos de Jesus? Ele reduz o decálogo a 2 mandamentos apenas. E por que ele coloca 2 mandamentos? Ele poderia ter colocado um só. Eu sempre digo, se ele dissesse: ama a Deus sobre todas as coisas, não há como amar a Deus se não for pelo próximo. E se ele dissesse: ama o teu próximo como a ti mesmo, a nossa ligação com Deus ela seria imediata. Mas ele disse que não vinha destruir a lei, vinha dar-lhe cumprimento. Qual era a lei? Era a lei de Moisés, os 10 mandamentos. E se vocês pegarem os 10 mandamentos, vão ver que os 5 primeiros mandamentos, eles vão de encontro ao ser humano, aqui na terra, ao próximo. E os outros 5 vão de encontro a Deus. Por isso Jesus não destrói a lei, dá-lhe cumprimento e mostra. Ele faz uma síntese desses mandamentos e vai de encontro ao próximo e a Deus. Então ele diz o seguinte, pergunta-lhe então Judas, não os Iscariotes: o que houve, Senhor, que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Responde-lhe Jesus, desculpe, pulei um. Aquele que tem Está certo. E responde Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos a ele e o faremos de moradia. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz, mas eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E esse Consolador que o mundo não pode ver, mas há de reconhecê-lo pelas minhas palavras. Ele há de ficar para sempre convosco. Ora, se nós estivéssemos esperando a volta de Jesus, ele não ficaria conosco para sempre, porque seria carne. Se ele é para ficar em nós e para ficar conosco, é em forma filosófica.
Logo, nós vamos à primeira questão que eu li. Vinde a mim, todos que sofreis e estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Nos alivia com o Consolador. E esse Consolador que o mundo não vê, mas que reconhece, é o que nos consola, na verdade, que é o quê? O entendimento. Vou dar um exemplo claro aqui. Minha nora está passando por um problema de saúde, mas nunca ligou para espiritismo ou qualquer outra religião. Eu levava os meus filhos para a evangelização infantil e hoje eles não vão no centro. Então, para eles, estavam completamente fora. A partir do momento em que ela descobriu a doença, uma doença no aparelho digestivo, eu comecei a levá-la aos centros, normalmente onde eu vou. E ela começou a entender a doutrina. Se no momento ela estava chateada e até revoltada com o problema, uma menina jovem com 27 anos, porque lhe apareceu uma doença crônica que não tem cura, né? Tem os atenuantes, etc. A partir do momento em que ela começa a entender aquilo que ela está passando e a lei imutável do mundo, né? Daqui não sairás até que pagues até o último cento, até o último ponto, até o último jota. Quando nada te acontece que não seja o reflexo das tuas ações, aí está o consolo. Ela pode entender o problema pelo qual passa e que ninguém lhe deve nada. Eu, quando entrei na doutrina espírita, também achei que o mundo me devia tudo, quando na realidade não é o mundo que me deve, eu devo ao mundo. Nós, como coletivo, nós entendemos que estamos construindo um mundo. Então a gente vê um mundo com muita falta de amor, com muita falta de entendimento entre as pessoas, etc. Não podemos nos queixar. É este mundo que nós mesmos estamos construindo enquanto sociedade. Quer dizer, nós vivemos num meio determinado, nós mudamos esse meio. E esse meio, ele vai se propagar. Emmanuel define assim, o mundo é uma máquina. Cada um de nós, uma pequena peça. É um parafusinho, uma porca, uma molinha. Todas as vezes que um parafuso muda a sua rotação, a capacidade de aperto, toda a máquina ela vai mudar. Vejam, uma coisa tão simples. Então Jesus, ele não nos dá um paraíso, ele nos promete que nós vamos conquistar esse paraíso. E, para tanto, ele nos mostra como nós devemos fazer. Isto é, porque de imediato ele dá responsabilidade a cada um de nós para seguir o nosso caminho. Não é segurar na mão de Jesus, é compreender a força que ele tem para segurar a nossa mão. Que ele sabe, que nós sabemos perfeitamente, que acreditamos, temos fé, que ele sabe o caminho para nos levar. Sabe uma criança, né? Quando ela vai atravessar a rua, ela dá a mão para o pai, para a mãe, uma pessoa mais velha, ela não desconfia, ela tem certeza, ela acredita que com aquela mão ele vai atravessar aquela rua em segurança, ela compreendeu isso. E o que nós precisamos fazer em relação a Jesus é compreendermos sim que ele tem o caminho certo para nos guiar. Agora, não nos iludamos, não existe fórmula mágica para que a gente conquiste esse paraíso que ele nos promete. É só, tomai de mim o meu jugo, porque ele é leve e suave. Foi leve e suave o jugo dele. O fardo que ele carregou foi leve? Para ele foi. Para nós, imagina, vamos ser presos injustamente. Amanhã estamos com um processo contra o Estado, né? Porque ele vai ter que nos ressarcir pela incompetência. Então ele é preso injustamente. Fazem de tudo para que ele seja solto, a ponto de Pilatos dizer, olha, eu não sei mais o que fazer, és rei. Ele diz, meu reino não é deste mundo. Pronto. Pilatos não entendeu o que ele quis dizer. Meu reino não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, os meus ministros haviam de pelejar para que ele não fosse entregue aos meus algozes.
Então Pilatos escreve lá na cruz, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aí vem o Caifás, não senhor, está errado. Ó, põe lá, Jesus Nazareno, que diz que é rei dos judeus. Ainda assim, o Pilatos diz, olha, o que eu escrevi está escrito, acabou. Então, ele é o rei dos judeus, ele confirmou isso. Mas vejam que ele vai buscar Barrabás, ele tinha o poder, como nós temos aqui, como o presidente tem na época do Natal, ele tira alguém da cadeia, né? O crime que lhe foi imputado desaparece. Né? Como é que chama isso aí? Esqueci, não lembro mais. Naquela época também tinha isso, ó, eu posso soltar um preso porque amanhã, no domingo vai ser a vossa festa de Páscoa. Aí mais uma coisa aqui, nós não comemoramos Páscoa, tá? Nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Quem comemora a Páscoa são os judeus. Eu, como venho de descendência judia, os meus bisavós, meus avós já comemoravam a Páscoa assim, que era a passagem do Egito para a terra de Canaã. Então, ó, eu posso soltar um dos presos, traz-me aqui o Barrabás. Barrabás era um criminoso. Então, a multidão deveria escolher quem deveria ser solto. Incitada, essa multidão incitada pelo sumo sacerdote e por Caifás, escolhe quem? Barrabás vai ser solto. Bom, Barrabás não era um ladrão, né, de meia tigela. Ele era alguém que lutava, tinha um propósito. Se Jesus era o Salvador, o que os judeus esperavam é que ele levantasse uma espada. Quem levantou essa espada foi Barrabás. O próprio Barrabás, quando foi solto, não entendeu o que aquele povo fez. Ele ficou... Tanto que ele foi pesquisar por que esse Jesus tinha sido assassinado. O próprio Barrabás não entendeu. Então, aquele homem é preso injustamente, incompreendido pelo mesmo povo que o seguia, que depois o condena, aí preso, condenado à morte. Condenado à morte é colocado uma cruz de madeira, de toras nas costas, colocam-lhe uma coroa de espinhos e sendo chicoteado dali, do lugar onde ele foi julgado, até o Monte Calvário pela Via Crucis. Eu digo que talvez a imagem mais forte e emblemática que a gente tenha visto sobre essa passagem foi aquele filme de Mel Gibson, Jesus Cristo, em que Jesus é chicoteado, é sangue, e jogavam vinagre nas feridas para que o sangue coagulasse. Ora, depois que está ali preso, pregado vivo numa cruz, o povo ainda o apedreja, e ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e o meu fardo é suave. Então imagina, ele quer nos dizer que aconteça o que acontecer nas nossas vidas, nós teremos sempre força suficiente para superar as dificuldades. E essa força, ela só vamos encontrá-la através da crença. Quer dizer, nós cremos piamente que isto está reservado para mim, que Deus não é injusto, que não me dá aquilo que eu não mereço. Vocês vão ver aqui crimes hediondos que estão acontecendo praticamente todos os dias, aliás, é o que dá audiência na televisão, portanto, eles são todos televisionados, esses crimes estão aparecendo aí, e vocês vão dizer, que coisa absurda. Claro, que você vê hoje uma pessoa por aí sofrendo, às vezes jogada pelas ruas, etc., você tem certeza absoluta que é lá atrás. Aliás, acho que é irmão X que nos traz uma lição muito emblemática sobre esse assunto. Diz que havia no Rio de Janeiro um advogado que era chamado de O Cabeça. Era um advogado, era o mais caro que tinha no Rio de Janeiro. Não havia crime ou criminoso que ele não absolvesse, de uma forma ou de outra. E ele, com 15 anos, um senhor, naquela época jovem, com 15 anos, dizia, eu não acredito em Deus. O que acontece com esse homem?
Esse homem faz absurdos, não importa se o cara é criminoso, se não é, se é bandido, se não é, desde que tenha dinheiro para pagar, ele solta. Aonde está a justiça de Deus? Esse senhor ficou velho, esse jovem ficou velho, e já perto de uns 80 anos, ele vê uma senhora com um carrinho de bebê, com uma criança no carrinho, que tinha uma cabeça totalmente desproporcional com o corpo. Ele diz, está vendo? Aonde está Deus? Aquele advogado, nada aconteceu com ele, morreu como qualquer um. E esta criança inocente, olha como ela nasce. Se ele entendesse a reencarnação dentro de uma linha única, ele teria entendido que aquela criança provavelmente poderia ter sido aquele advogado. E era. Por acaso era. Porque não há como a gente fugir de uma lei. A lei é imutável. Nós não podemos mudá-la. Nem Deus pode mudá-la, porque Ele a criou. Então, é para nós seguirmos essa lei. No momento em que nós nos desviamos dessa lei, que procuramos caminhos às vezes mais fáceis, ou que achamos serem eles mais fáceis, nós temos que retornar ao mesmo caminho. E é essa a dificuldade que nós temos, é retornar. Uma vez eu ia para Sacramento, e antes do trevo de Uberaba, havia uma placa, Sacramento, 10 quilômetros. Ora, se eu fosse até o trevo de Uberaba e depois pegasse a estrada para Araxá, Sacramento, dava 30 quilômetros. Eu falei, é por aqui mesmo, 10 quilômetros, vamos aqui. A pior viagem que eu fiz na minha vida. 1 quilômetro tinha asfalto, depois era barro, pedra, fazendas, lama. Tive que abrir porteira. Demorei muito mais do que se eu tivesse ido pelo caminho que eu já conhecia, que era um caminho totalmente asfaltado. Quer dizer, eu procurei economizar, né, o meu tempo nos 10 quilômetros. É isso que acontece com a gente no dia a dia. Por quê? Eu quero o quê? A felicidade. Eu quero ser feliz. E eu sei que Jesus me prometeu isso. Então eu vou pegando atalhos. Nesses atalhos eu vou pelo orgulho, porque o orgulho me faz feliz, né? Momentaneamente, ele me faz feliz, porque eu quero tudo de melhor para mim. Não entendo que a minha felicidade ela está diretamente ligada à felicidade do meu próximo. Dá uma balinha para uma criança, e quando ela te agradecer e te der um sorriso, você tem toda a sua compensação. A alegria quem vai sentir é você. Há muitos anos atrás, muitos também não, que eu não sou assim tão velho. Mas no Gonzaga, havia ali no Gonzaga, aquela rua Goitacazes, tinha uma merceariazinha. Naquela época andava muita criança, que andava com a camisetinha até quase lá aos pés, crianças ranhentas mesmo, né? Hoje não tem mais, essas crianças não andam mais por ali. E uma dessas crianças chegou para mim e me disse, ô tio, você me compra uma lata de leite que o meu irmão está em casa e está com fome? Naquela época não tinha nem cartão bancário, aquele cartão ainda era picotado no papel do banco, né? A gente ia lá no banco. Gente, eu estou falando coisas aqui que os mais jovens certamente não vão entender o que eu estou falando. Que a gente tinha o banco tinha uma boca grandona, né? Saiu um cartão de papelão e perfurado. Bom, e eu fui lá e comprei então essa latinha de leite, uma coisa barata, era barato aquilo. Peguei essa lata, entreguei para a criança, ele só olhou para mim e falou, tio, obrigado, e saiu disparada correndo. Nunca na minha vida eu senti uma felicidade tão grande como naquele dia. Porque há que entender que a gente é feliz quando proporciona a felicidade ao próximo. Por isso as mães dizem que ser mãe é padecer no paraíso, sabe? Quando eu era jovem, eu estudava à noite. Quando eu comecei a estudar à noite, minha mãe deixava a comida prontinha para mim. E quando ela sentia que eu estava chegando, ela acordava e ainda ia esquentar. Falava, mãe, vai para a cama. Não, deixa, meu filho. Coitada, tinha trabalhado o dia inteiro. Eu é que chegava tarde, não era ela. Mas é isso.
A mãe se sente feliz proporcionando a felicidade aos seus filhos, às suas crias. Só que nós precisamos entender que Deus é o Pai de todos nós. E quando nós dizemos que Ele é o Pai, é porque nós somos irmãos. Olha o que é. Estamos ligados por um laço que é um laço, é o laço da criação. Não é um laço consanguíneo. É o laço da própria criação. Esse laço nos obriga, ou deveria obrigar-nos, a sermos bons uns para com os outros. Porque o amor, ele é uma descoberta que nós vamos fazendo todos os dias. Agora, amar aqueles que nos amam é simples. Nós precisamos amar. É o nosso político. Infelizmente, mas é verdade. Nós precisamos amar é o criminoso, é o bandido, porque ele também é nosso irmão. E quando nós dizemos, ele é criminoso, tudo bem. Você sabe aquilo que você foi em outras reencarnações? E quando você precisou, você não queria ter um ombro amigo, não queria alguém que lhe desse a mão? Certa vez eu vi uma coisa, fiquei até entristecido, num debate político. Um dos candidatos tenta colocar, mas e o Zé Dirceu, não é seu amigo, o seu amigo José Dirceu? E a pessoa tenta, o candidato tenta mostrar que não tem nada a ver com o Zé Dirceu, etc. E eu digo, era tão simples aquela resposta. Olha, eu não abandono os meus amigos, sejam eles quem forem. Se eu puder ajudá-los, errou. Pagou pelo erro, está pagando pelo erro, mas não deixa de ser meu amigo, porque meu amigo eu não abandono. Amigo não é para as horas boas, amigo é para todas as horas, principalmente para as horas mais difíceis. É nessas horas que a gente precisa de amigos. Meu padrinho já desencarnou, e eu não precisava falar nada para ele. Passei umas épocas difíceis, como que quase todo mundo passa na vida, e eu não precisava falar nada. Ele me ligava, Fernando, passa aqui para bater um papo. E eu pegava e ia lá bater um papo com ele na padaria. Daí a pouco ele fazia uma sacola com pão, bolo, leite, bolacha, um bocado de coisa para eu levar para casa, sabe? Uma alma generosa, porque esse é o amigo. Eu não precisava pedir nada. Agora, nós não entendemos ainda o que é o dom da fraternidade e o orgulho que devemos ter de dizer, este é meu irmão. Algumas religiões, elas se tratam entre os adeptos de irmãos. Não é só entre os adeptos que acham que uns estão salvos, os outros jamais vão se salvar. Não, nós somos todos, independentemente da raça, do credo. Recentemente teve um amigo que me deixou de falar comigo por causa das minhas posições políticas, porque ele fica vendo no Facebook. Hoje a gente não pode esconder nada, né? E até me bloqueou. E eu acho isso uma idiotice tão grande, porque vivemos num mundo em que nós temos, graças a Deus, temos a liberdade de pensar, de agir, porque a liberdade não tem preço. E nós devemos seguir a nossa caminhada com todos, ainda que pensem diferente da gente, porque no grau de evolução em que estamos, não estamos todos iguais. As necessidades que temos enquanto seres humanos e até como espíritos não são iguais. Nós precisamos continuar essa caminhada felizes, pelo simples fato de nós estarmos reencarnados e termos a oportunidade de aqui, apesar de todas as dores e sofrimentos, resgatarmos os débitos que temos deixado aí ao longo do caminho, que com toda certeza têm sido muitos. Basta olhar para a história. Nós fizemos parte desse mundo todo, de séculos, de milênios. Temos construído um mundo à nossa imagem e semelhança. E esse mundo é o fruto de todas as nossas qualidades, mas também de todos os nossos defeitos. Então não há que nos queixarmos. A gente olha para nós e com toda certeza achamos que o outro é mais imperfeito. Mas a imperfeição, ela está de acordo com o conhecimento que temos. Eu tenho muito conhecimento doutrinário, por isso eu sei que sou muito imperfeito pelo conhecimento que eu tenho. Já deveria ser muito melhor. Já deveria ter evoluído muito mais pelo conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo.
Agora, aquele que nada conhece e que neste momento, enquanto nós estamos aqui numa festa com Jesus, porque ele nos disse que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas, ele estaria presente e nós estamos aqui junto com ele. No entanto, haverá muita gente agora ali com a barriga encostada no balcão de um bar, tomando o que quiser lá, né? Não importa. Agora, a verdade é que nós despertamos para uma realidade e viemos aqui para quê? Para fazer uma festa com Jesus, para tomar um passe, para escutar algumas palavras sobre o seu evangelho. Então, esse é o nosso propósito e é por isso que nós chegamos até aqui. Agora, nós não é mais compatível, se a gente tem um compromisso com Jesus e assumimos isso, não é mais compatível nós irmos para o balcão de um bar no dia de hoje, porque o dia de hoje deve ser para todos nós sagrado. Bom, e continuando a nossa e em João, logo a seguir, em João capítulo 15, diz, então, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, para isso é que o mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Então não esperemos em momento nenhum que o mundo nos afague por aquilo que somos ou por aquilo que acreditamos. Porque certamente, bom, primeiro o próprio Cristo já nos diz que não vinha trazer a paz, mas que vinha trazer a espada. E hoje, por exemplo, há algum tempo atrás, isso hoje acabou, mas tivemos, por exemplo, na Irlanda, uma guerra que durou 200 anos. 200 anos entre católicos e protestantes. Eles liam a mesma Bíblia. Aquilo que estava escrito na Bíblia do católico era a mesma coisa que estava na do protestante. E houve ali uma guerra durante 200 anos. Formou-se até um grupo terrorista que era o IRA. Então vejam que, divididos pela mesma crença, graças a Deus, nós somos um país laico e todas as religiões elas podem ser professadas aqui. No entanto, se você falar para alguém que é espírita ou para um evangélico que não te conheça, tenho amigos evangélicos que me respeitam aquilo que eu penso, mas se você, um evangélico que você não conhece, se você disser que é espírita, ele vai fugir de você, com toda certeza. Há algum tempo atrás eu estava no comércio e entram 2 senhoras para me perguntam se podiam ler a Bíblia. Claro, eu vi que é o trabalho delas, um trabalho que eu andar de porta em porta, batendo na porta das pessoas, sendo xingado, etc., para levar a Bíblia, eu não iria. Mas elas vão. Então, posso ler um trecho da Bíblia? Pode. E leu o trecho da Bíblia, explicou o trecho da Bíblia, né? E esperou que eu me convencesse. Até aí tudo bem. E quando eu falei, muito obrigado, legal e tal, né? Aí ela me pergunta, o senhor já aceitou Jesus? Eu falei, já aceitei Jesus. Onde que o senhor congrega? Eu falei, num centro espírita ali em Santos. Não, olhou para mim e disse, o senhor sabe que Moisés proibiu a comunicação com os espíritos? Eu falei, sei, também sei. Você sabe qual é a religião do brasileiro? Ela falou, católico? Não, você segue a sua, eu sigo a minha. Isso porque enquanto eu a respeitei, né? Ela não teve o mesmo respeito por mim, porque não vou criticá-la porque ela é protestante, também não me critica porque eu sou espírita, porque talvez no dia em que ela leia o livro dos espíritos, talvez ela deixe a Bíblia dela e venha para a doutrina espírita. Eu sempre digo que eu não estou aqui para fazer espíritas, não estou aqui para trazer espíritas para dentro do centro, eu estou aqui para conscientizar as pessoas da realidade que cada um de nós vive, enquanto espíritos encarnados que nós somos, espíritos na condição humana, e queira Deus, essa condição humana não demore muito tempo
porque a gente tem pressa agora para seguir adiante e buscar aquilo que verdadeiramente nos interessa. O Cristo, por tudo aquilo que passou, por tudo aquilo que sofreu, apenas para nos mostrar qual era o caminho. Oh, meu Deus, se sofreu o que sofreu para dizer, olha, segue-me, mas faz aquilo que eu faço. Se isso não fosse, o Evangelho é um meandro, é uma correia, é uma corrente, cada elo é uma parábola, é um ensinamento. Ele, quando nos mostra aquilo que é amor, nos mostra o seu próprio exemplo. Quando nos mostra aquilo que é verdadeiramente caridade, ele nos dá o óbolo da viúva. Que não importa aquilo quanto eu dê, o que importa é o coração com que eu dou. Porque cada um dá aquilo que pode, mas que dê com amor. Não é que nem a gente, está chegando o frio, vou ver aqui no meu guarda-roupa o que é que tem. Esse casaco faz 2 anos que eu não visto. Mas foi mamãe que me deu, esse aqui não. Está lá, vai criar barata, vai criar traça, mas foi mamãe que deu, então este aqui não. Esse aqui deixa, ou esse aqui faz tanto tempo, né? Esse aqui também não. Tá? Então vai para aquilo que realmente não presta. E eu digo o seguinte, aquilo que você não usa, não dê para ninguém. Né? Dá aquilo que te faz falta, talvez até. Aquilo que não usa, mas aquilo que está bom. Então, no sentido do amor, a gente tenta, estamos tentando descobrir o que é amar aqueles que estão perto da gente, mas a gente precisa amar aqueles que estão longe. Por exemplo, quando nós vemos um problema na guerra da Ucrânia ou na guerra em Israel, a gente se compadece pelo sofrimento dessas pessoas que estão ali, mas que a gente não se esqueça que a gente pode sim ajudar todas aquelas pessoas com a força das nossas orações. E que a gente não se apegue de forma nenhuma a este mundo, nem às pessoas que partem. Quando a pessoa parte, foi embora, deixa que ela vá para o mundo espiritual, siga o caminho dela com as necessidades que ela tem. Tem uma amiga que a mãe já desencarnou fazem 7 anos. E ela tinha uma ligação muito forte com a mãe, então ela diz que até hoje, quando a mãe faz aniversário, compra um presente para a mãe. Quando o Natal, compra um presente para a mãe. Ano Novo, compra um presente para a mãe. E eu digo, o que é que você faz com esses presentes? Eu uso. Eu falei, aí é golpe. Com toda certeza. Deixa a tua mãe, se usa pelo menos, né? Deixa a tua mãe seguir em paz, deixa de chamá-la. Já que ela não está pegando os presentes, é você que está pegando os presentes, está dando golpe no cartão, né? É só para fingir que não, eu queria, mas vou comprar para a mamãe. Então, o que nós precisamos fazer é entender o mundo da forma que ele está. Está tudo certo, não tem nada errado. O que está errado somos nós. Porque aquilo que nos cerca é o reflexo de tudo aquilo que nós somos. E que a gente siga essa caminhada e que temos aqui a luz maior que é o Evangelho, que deve guiar todos os nossos passos. E olha, guiar os nossos passos é compreender o próximo na situação em que ele se encontra. Seja qual for. Ele roubou. Vamos orar por ele. Ele ainda é um espírito que ainda está nesse campo. Ainda não se redescobriu. Quando ele se redescobrir, quando ele se descobrir verdadeiramente, ele vai se entregar a este Cristo que o aceita, porque esse é o verdadeiro momento de sofrimento. Não é quando estamos doentes, não. As dores maiores são as dores do espírito. A carne é passageira. Esta carne que nós temos aqui, nós nascemos, crescemos, ficamos bonitos, aí começamos a ficar mais idosos, começa a ficar feio, né? E aí, quando chegar na velhice mesmo, está um bagaço, mas esse corpo vai ficar aqui. E o que é esse corpo aqui? Carbono, azoto, hidrogênio. É a mesma coisa da Terra. Pergunta aí, qualquer aluno de ciências, o que é a Terra? Carbono, azoto, hidrogênio. O que é o corpo humano? Carbono, azoto e hidrogênio. És o pó que ao pó voltarás, mas não se esqueça que se o Cristo é o guia, se é o pastor que nós temos que guiar,
que temos que seguir, que é Ele que nos guia. Também nos disse que todas as ovelhas que estiverem perto fazem parte de nós mesmos. E a elas nós temos a obrigação de ajudar, porque nós já despertamos para a realidade de quem somos e aquilo que estamos fazendo aqui. Então, eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive frio, não me agasalhaste. Eu estive doente e não foste ver-me, estive preso e ninguém foi visitar-me. E quando lhe perguntam, mas Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou com frio, quando estiveste doente ou quando estiveste preso? Em verdade vos digo, que tudo quanto deixares de fazer a esses pequeninos, estareis deixando de fazer a mim mesmo. Então a gente diz que ama a Jesus. Eu amo a Jesus, vou me ajoelhar diante de uma imagem do Cristo, porque eu amo o Cristo. Mas não amo o próximo. É golpe também. Isso é tentar dar o golpe lá em cima. Mas a lei é imutável e nós podemos enganar a quem quer que seja, só não podemos enganar a nós, porque nós saberemos sempre a verdade, e não podemos enganar a Deus. Então não adianta fazer coisa escondida, porque haverá um momento do remorso. E não adianta dizer, eu estou sofrendo, vou para casa, vou procurar o Cristo. Não adianta, é preciso despertar verdadeiramente para o entendimento daquilo que é o amor. Então, se eu quero amar o próximo, se amas o próximo, renega-te a ti mesmo e segue-me. Jesus, embora nos tenha dito isso, Ele não exige, porque não exige aquilo que nós não podemos dar ainda. Isso é para espíritos que alcançaram um nível muito acima daquilo que nós nos encontramos. Ele conhece as nossas deficiências, conhece as nossas fraquezas, não veio julgar o mundo e muito menos veio condená-lo. Ele veio salvar o mundo a partir de cada ensinamento que Ele nos deixou, cada parábola que Ele nos deixou, porque só com elas nós vamos despertar para a realidade maior e, quem sabe, descobrir o caminho que nos leva até Deus e assim ocupar aquele lugar que Ele disse que iria preparar para cada um de nós, para que um dia, aonde Ele estivesse, nós estivéssemos com Ele também. Muito obrigado a todos, até a próxima, se Deus quiser.